Jesus não fica indiferente diante do mal, ele expulsa o mal, porque o mal faz sofrer. E como faz sofrer? Queridos amigos e amigas, terça-feira, 9 de julho, que bom estarmos juntos. Hoje é o dia da Madre Paulina. É um carinho muito grande, uma devoção enorme, né? E um reconhecimento por todo o trabalho silencioso da Madre Paulina. Então, que ela interceda a Deus, principalmente para que a gente possa cuidar dos pobres de todos os tempos. O Rezando com a Palavra de Deus é sempre o nosso encontro tão bonito, tão fraterno, tão íntimo também ao redor da Palavra de Deus. Somos escutadores da Palavra para nos tornarmos depois pessoas capazes de muita vivência bíblica. Iniciemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta terça-feira, 9/7, é de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, sempre atento em libertar as pessoas, diminuir ou terminar com o sofrimento que atrapalhava as pessoas. E ele continua fazendo isso em nossos dias, também em nós. Jesus não fica indiferente diante do mal, ele expulsa o mal, porque o mal faz sofrer. E como faz sofrer? E vejam que as pessoas que seguiam Jesus, na sua grande maioria, eram pessoas que estavam sofrendo, padecendo, e, consequentemente, essas pessoas perdiam o que? A vibração, a qualidade da vida, o entusiasmo, né? E a alegria de viver, E por isso que Jesus não fica indiferente diante do mal. E olha só, ele expulsa um demônio que estava atrapalhando a vida de uma pessoa. E o que os fariseus tinham coragem de dizer? Que ele expulsava os demônios em nome do demônio de Beelzebu, que é o chefe dos demônios. Imagina, como é que ele vai excluir o mal, né? Como é que ele vai dissipar o mal utilizando uma força do mal? Se ele utiliza a força de Beelzebu, ele está fortalecendo o mal. Então vejam que Jesus é criticado de algo que não tinha lógica, mas Jesus não se deixava abater. Conosco não é bem assim, né?
Se alguém nos critica, a gente se abate quando a gente não desiste de fazer aquilo que estava fazendo, justamente por ter ouvido uma crítica. Críticas sempre vão existir. O que é preciso é ficar atento, muito atento, e também ser firme no bem, porque a vitória, a palavra final, não vai ser do mal, vai ser do bem. E Jesus continuou fazendo o bem, né? E olha só, ele curava todo tipo de doença, enfermidade, mas ele se compadecia dos cenários. E o que termina o Evangelho dizendo? Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas, um rebanho sem pastor, é um rebanho correndo risco de vida, porque pode vir os falsos pastores, pode vir os agressores naturais. E Jesus olha aquele povo sem ninguém por ele, por aquele povo, e ele compara como um rebanho de ovelha sem pastor. Vejam como Jesus gostava de fazer comparações e gostava de falar uma linguagem que fosse compreensível por eles, né? E claro, e acaba sendo compreensível da nossa parte também. E o que Jesus acrescenta? Ele diz, olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários, trabalhadores para a sua colheita. Jesus viu aquela multidão toda sofrendo. Jesus viu tanta coisa por ser feita. E ele comparou o quê? Com uma messe, com um trabalho enorme, uma colheita enorme, sem pessoas para ajudar. E por quê? Porque eram o rebanho sem pastor. Então vejam que Jesus ensina algo muito interessante que nós devemos também vivenciar isso. Ele diz, pedi ao Senhor da messe. Isto é, Jesus estava ensinando a rezar em cima de situações pontuais e necessárias. Nós temos que rezar pedindo ao Senhor que Ele envie pessoas que se dediquem na prática do bem comum. Pessoas que possam continuar a missão de Jesus, aliviando o sofrimento, né? Aliviando o sofrimento. Que o Senhor nos dê esta graça, nos dê esta paz e esta luz. Sejamos capazes de ir ao encontro daquele que não cansa de vir e Ele vem para nos fortalecer. Amém. Agradecidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, por intercessão da Madre Paulina. Desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, santa alegria.